De novo, boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu convido a todos, vamos nessa hora orar a Deus e de uma vez com cada um de nós nessa noite. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Queremos bem dizer o Senhor por mais um dia estarmos aqui na Tua casa, louvando e exaltando o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. E pedimos, venha ser conosco, ó Deus, nessa celebração, neste culto que celebramos como igreja ao Senhor. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alegria, vitória.
Vamos ouvir o recado que ele tem para nos dar em sua palavra, em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Atos capítulo 3, os versículos 19 e 20. Essa noite nós queremos refletir sobre arrependimento e salvação. Então nos diz assim o Senhor nosso Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então bendita seja a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos continuar exaltando com as nossas canções e com as nossas vidas dedicadas a Ele em santidade no seu altar. Santo, 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 Deus onipotente, Santo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triunfo, Jesus, ó Deus.
Pastor aqui, Senhor. Nós te louvamos por tudo até aqui, em nome de Jesus. Eu convido as crianças para virem à frente, nós vamos orar e as crianças irão para o culto infantil. Oremos então, irmãos. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, abençoa, Senhor, estas crianças. Abençoa, Pai, seus pais e famílias. Abençoa a tua igreja. Abençoa o culto infantil, o culto que elas estarão celebrando a Ti, no entendimento e na compreensão delas. Fala aos seus corações. Fala conosco também aqui, Senhor. Usa o teu servo e coloca os seus lábios a sua palavra, como também as professoras que vão conduzir o culto infantil. Pelo nome de Jesus que nós oramos e te engrandecemos. Amém. Irmãos, como eu disse, nessa noite nós queremos refletir a respeito do tema arrependimento e salvação. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus.
Então, esse é o tempo que Deus tem dado à humanidade para reconhecer seus pecados, se arrepender deles e se converterem a Jesus. Qual é o propósito de Deus? É a salvação de todo pecador que crê. Isso ficou bem claro na palavra do Senhor, que diz que Ele enviou o seu Filho unigênito por causa do seu amor pelo mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas afinal de contas, o que é arrependimento? Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso e lamento pelos erros ou pecados cometidos. Arrependimento não é remorso, não é simplesmente um lamento, ou sinto muito, ou lamento o que eu fiz. É um reconhecimento de erro, é um reconhecimento de culpa, mas que não muda nada na vida da pessoa. Assim também poderemos encontrar muitos crentes que, errando ou pecando, apenas cultivam remorso nos seus corações. Sentem e lamentam muito os seus pecados, mas não muda nada em suas vidas. O arrependimento, irmãos, não é apenas o reconhecimento dos erros ou pecados cometidos, mas é o desejo e a disposição de mudar de vida, acompanhados de um forte propósito de fazer reparação dos danos ou de danos cometidos, se isto ainda for possível. Nem sempre será possível fazer reparações, porque não tem como você reparar um passado cujas pessoas ou situações de pecado não tem como voltar lá atrás, ou pessoas que já não estão mais aqui. Mas de qualquer forma, o arrependimento deve ser um desejo sincero, um desejo sincero de mudar de vida. Como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade tem mudado a nossa vida? Ou simplesmente temos ouvido a verdade por ouvi-la? A questão do arrependimento também não é uma mera promessa de que eu quero mudar, ou um aceno de mudança que não acontece. Quero mesmo abrir o meu coração para o verdadeiro arrependimento. Quero, sinceramente, mudar a minha vida. Quando Jesus foi abordado por Nicodemos, um homem estudado, muito sábio, dentre os judeus, um fariseu de ponta, doutor da lei, ele chegou com o assentimento de que Jesus era uma pessoa especial, que Jesus era uma pessoa de Deus, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. E Jesus o abordou diretamente a respeito dessa questão de nova vida, de um arrependimento para uma nova vida. Ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver ou fazer parte do reino de Deus. Então, o arrependimento, ele significa tristeza profunda pelos nossos erros ou pecados cometidos, mas com uma disposição real de mudar a nossa maneira de viver.
Será que eu consigo fazer isso? Será que você consegue fazer isso? Bom, se temos esse arrependimento e esse desejo sincero de mudar a nossa vida, ele é o primeiro passo. Arrependei-vos. Mas o que a gente tem que fazer no passo seguinte? Além do arrependimento, ao mesmo tempo que nos arrependemos, precisamos nos converter. É claro que essa conversão está associada à nova vida que eu desejo. Mas como eu posso ter uma vida boa, agradável, perfeita, justa, santa? Como é que eu posso ter? O germe do pecado está na minha natureza caída, rebelde, e sempre desejosa de fazer a vontade da carne e não cumprir o propósito de Deus. Como eu posso? Então eu devo me converter a uma simples vida, ou uma simples nova vida, que é um caráter moral elevado. Às vezes tem muita gente correndo atrás de uma mudança de vida que expressa um caráter ou uma moral elevada. Mas quando a conversão é só nesse aspecto em que se espera que um comprometimento e vida religiosa vai moldar o caráter, vai moldar a vida, isso é um insucesso espiritual. Sabe por quê? Porque a nossa conversão é a Jesus. Mas onde está a nova vida que nós queremos? Ele é essa nova vida. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus tem que ser a nossa nova vida. Ou seja, a minha conversão a Jesus implica em viver conforme a semelhança dele, o caráter dele. E aí, às vezes, a gente fica até repetitivo em dizer, temos que ser semelhantes a Jesus, ou seja, precisamos ter o caráter de Cristo. Mas onde está a nossa disposição em viver segundo a palavra do Senhor Jesus? Onde está a libertação que precisamos experimentar, que vem pela sua presença na nossa vida, mediante a obediência à sua palavra? Onde está essa libertação? Onde está a reconsideração dos meus caminhos? Onde está a reconsideração do meu comportamento moral? Onde está a reconsideração da minha vida de servo por amor, de servo com alegria? Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque se alguém não tiver uma nova vida com Cristo, não pode fazer parte do reino de Deus. E não é simplesmente porque somos amigos do reino de Deus, partilhamos dele porque partilhamos da igreja, que é a agência do reino de Deus, partilhamos da comunhão do povo de Deus porque convivemos com ele dia a dia. Isso vão dizer os falsos profetas no último dia. Não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos milagres no teu nome? Nós andamos juntos na mesma rua, comemos na mesma mesa. E Jesus lhes dirá: não vos conheço. Ou seja, vocês nunca fizeram parte do meu círculo íntimo de relacionamento, porque vocês não assumiram uma nova vida conforme o arrependimento dos seus pecados, não aceitaram ser formatados segundo a palavra que eu tenho falado. Vocês estão sendo sempre conformados ao seu próprio ego, estão sempre preocupados em satisfazer a vontade da vossa carne, a andar segundo os vossos sentimentos. Então precisamos ter e viver uma nova vida com Cristo, que é uma vida de arrependimento e salvação.
não é remorso, não é sinto muito ou lamento muito, mas é a disposição, sim, de viver uma nova vida. É mudança de vida, é mudança de direção. Agora vive não mais eu, mas Cristo está vivendo por mim, e eu estou vivendo por meio dele. Essa é a mudança certa. E isso é um relacionamento íntimo e pessoal, seu e meu, com Jesus Cristo. Então a palavra de Deus está nos dizendo: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, não haverá cancelamento ou perdão de pecados se não houver verdadeiro arrependimento. Uma das coisas mais horríveis que acontecia em Israel, e que o Senhor levantou seus profetas para os acusarem, é a seguinte situação: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que ter uma única face, que é a face de Cristo. Não duas faces, uma da carne e a outra querendo ser de Cristo. Precisamos ser sinceros e verdadeiros na nossa disposição de abandonar o pecado, de evitá-lo. A questão não é simplesmente abandono do pecado, é também evitá-lo. Porque arrepender-se deles e se converter a Jesus tem o sentido de livramento da escravidão do pecado. O arrependimento dos pecados, irmãos, é o primeiro passo para a nossa salvação. E só Jesus Cristo pode nos salvar. Só Jesus Cristo pode perdoar nossos pecados. Só Ele. Ele é Deus que veio ao mundo para fazer isso. E na condição humana em que Ele se tornou o nosso representante perfeito, por ser justo e santo, a fim de assumir a culpa do nosso pecado. E assim só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode nos salvar. E por isso, o nosso arrependimento tem que vir acompanhado da fé em Cristo como Salvador e Senhor, da aceitação do seu sacrifício na cruz, que cancela os nossos pecados, porque na cruz Ele recebeu a punição no nosso lugar, dos nossos pecados. Irmãos e irmãs, o chamado de Deus, primeiramente, é esse: arrependei-vos. Antes mesmo de Jesus assumir o seu lugar na cruz, Ele já começou a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. E o que nos diz então o Senhor por meio do apóstolo João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lendo as Escrituras, em Neemias, Esdras, quando Deus está restaurando a nação de Judá, e eles estão voltando do cativeiro babilônico, e sendo constatado ali muitos pecados, e dentre eles a exploração de um judeu sobre outro judeu, porque muitos judeus haviam se vendido como escravos, e a lei de Deus não estava sendo cumprida, de fazer o jubilamento deles no tempo certo. Muitos haviam se casado com mulheres estrangeiras. Então, eles fizeram um pacto de santidade ao Senhor, e no momento eles abriram mão de tudo aquilo que era pecaminoso. Mas o que eles fizeram em seguida? Eles se arrependeram porque perderam a mão de obra de graça. Eles se
se arrependeram porque tinham filhos com aquelas mulheres estrangeiras, então voltaram tudo de novo. E o Senhor mandou lá o profeta para dizer para eles: olha, assim que vocês me honram, então certamente vocês não vão prosperar. Certamente vocês estão ficando de fora da minha bênção. Irmãos, entrar no céu é a coisa mais importante para cada um de nós. Mas ninguém pode entrar no céu se não for por meio de Jesus. E ninguém vai ter Jesus em sua vida se não houver arrependimento e fé nele para serem salvos. Ninguém. E quem define isso não é o pastor Paulo, não é a primeira igreja batista de Varginha, é o próprio Senhor em sua palavra. Jesus mesmo disse para os fariseus dos seus dias: se não vos arrependerdes, morrereis todos nos vossos pecados. Irmãos, sabe o que significa morrer no pecado? Significa morrer perdido. Porque ninguém tem o direito de entrar no céu por pecado. No céu não entra pecado. É um lugar de santidade, é a morada de Deus. Então não deveríamos insistir em atitudes que Deus reprova, em pensamentos que Deus não aprova em nós, em relacionamentos que deveríamos evitar ou os relacionamentos que deveríamos ter. Nós precisamos nos submeter à vontade de Cristo e viver a vida de Cristo. E a igreja só vai ser uma bênção se cada um dos seus membros olharem para Jesus e forem santos ainda. E assim como se um membro do corpo está doente, adoece todo o corpo, um membro que não quer fazer a vontade de Deus contamina outros mais e faz com que o corpo fique doente também. E nós precisamos desfrutar como um só corpo em Cristo, da presença dEle e das bênçãos dEle. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi para isso que Jesus veio. O apóstolo João, falando em nome do Senhor, diz: o Filho de Deus, Ele veio para tirar os nossos pecados. Ele veio para tirar o meu pecado, para tirar o seu pecado. E Pedro diz que Jesus levou sobre si, na cruz, o nosso pecado, e morrendo Ele pelo nosso pecado, nós estaremos mortos para o pecado juntamente com Ele, pela fé. Mas Ele que morreu e ressuscitou, Ele vive para viver em nós, para governar em nós. Dizer que Cristo vive em nós significa que Ele reina em nosso coração, reina sobre os nossos pensamentos, conduz a nossa vontade conforme a vontade dEle e glorifica o Pai através da nossa vida. O Filho de Deus veio para tirar os nossos pecados. Então o que temos que fazer? Arrepender-nos e converter-nos a Cristo. Você poderia dizer: mas pastor, eu já me arrependi, já me converti a Cristo. Eu preciso me arrepender ainda de novo para aceitar Cristo como seu Salvador novamente? Você não precisa se arrepender, mas você precisa se arrepender dos seus pecados que você comete na sua falta de conhecimento de Deus e da sua vontade, ou na sua imaturidade espiritual, ou porque você deu ocasião e lugar ao velho homem para que ele ressurgisse dentro de você. Você precisa se arrepender disso, porque o seu coração precisa estar
colocado em Cristo. A sua vida precisa estar depositada em Cristo. A palavra de Deus nos chama a esconder nossa vida em Cristo, aguardando a sua volta, para que dos céus Ele se manifeste e Ele nos busque, ou que dos céus Ele se manifeste e nós nos manifestaremos juntamente com Ele, se já tivermos morrido nesse dia, para que juntos com os que estiverem vivos sejamos reunidos em glória, com a ressurreição do nosso corpo e a transformação dos corpos que estiverem vivos. Irmãos, essa é uma esperança viva e real que Deus nos tem dado. Não é apenas uma promessa vazia, é uma realidade. O justo viverá da sua fé, o crente viverá da sua fé, e se você não crer nisso, você está perdendo o seu tempo. Está perdido, perdendo o seu tempo. Perdida, perdendo o seu tempo. E não é obrigado a crer também não. Nós precisamos de Deus, Ele não precisa de nós. Então o arrependimento, ele deve nos levar a Cristo e nos convertermos a Cristo, para que possamos viver uma nova vida com Ele, termos um novo viver com Deus. Então, podemos dizer que conversão é uma nova vida em Cristo, é um novo nascimento. E qual que é a evidência disso na minha vida e na sua vida? É que fomos lavados e purificados no sangue de Jesus, e que agora o meu viver é segundo a direção dele na minha vida, não é mais conforme a minha natureza terrena e carnal. Se Jesus me diz que eu devo ser santo, eu serei santo. Se Jesus diz que eu devo perdoar, eu vou perdoar. Se Jesus diz que eu devo amar, eu vou amar. Se Jesus diz que eu devo ser um com o seu corpo, que é a igreja, eu vou ser um com a igreja, que é o seu corpo. Por quê? Porque agora não sou mais eu, Jesus em mim. Eu sou salvo. Não vivo mais como escravo do pecado. Não vivo mais segundo a minha natureza terrena pecaminosa. Mas de vez em quando ela se manifesta. E por isso que Jesus nos diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mortifique os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, mata essa vontade de fazer o que não serve, ou o que não presta. Faça a vontade de Deus. Então a evidência da nossa conversão, de vida arrependida, é que não servimos mais ao pecado, não servimos à nossa carne, não servimos mais ao mundo, não aceitamos mais a interferência de Satanás na nossa vida, não vivemos mais habitualmente no pecado. Até pecamos por acidente. A graça de Deus é salvadora na nossa vida quanto a isso. Nos purifica de toda injustiça. Mas eu não sou mais uma pessoa que habitualmente estou errado. Porque Cristo me libertou. Cristo me salvou. E o meu viver é Cristo. E vocês estão pensando que está muito longe a eternidade? A eternidade é sempre agora. Se Jesus demorar a voltar, o que nós não sabemos quando vai ser, pela palavra dele, a gente tem que estar esperando ele para hoje e não para amanhã. Mesmo que ele não venha nesse nosso tempo agora e demore um pouco mais, eu posso partir desta vida para a eternidade. Os meus dias são contados. Eu não sei quantos são. Não sei qual vai ser o meu dia.
Mas a palavra de Deus diz que Ele determinou todos os dias da minha vida. Ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Deus tem colocado uma proposta normal de vivência para a gente, 70 anos, alguns passam disso. Mas a morte sempre tem encontrado pessoas em todas as idades. E a questão é, você está preparado para encontrar com Jesus? Você está preparada para encontrar com Jesus? Seja pela volta, ou seja pela morte? Aonde você vai passar a sua eternidade? Se você não viver uma nova vida em Cristo, de arrependimento dos seus pecados e conversão a Cristo, não terá lugar para você no céu. E não sou eu que vou estar lá vigiando para que isso aconteça. Porque Jesus foi claro ao dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus, Ele é o fundamento e a razão de ser de um novo viver que precisamos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque Jesus veio para nos recriar novamente, ou regenerar-nos. Porque pelo arrependimento e a conversão nós somos regenerados, ou seja, Jesus nos faz uma nova criatura, ou nascemos de novo em Cristo pela fé. Somos justificados, perdoados, ou declarados justos e inscritos no livro da vida, o livro de Jesus, o livro de registros dos salmos. Mas Ele sabe exatamente quem cada um de nós somos. Ele sabe. Quando Jesus, no final do seu ministério, prestes a dar a sua vida na cruz, Ele orou ao Pai dizendo o seguinte: Pai, de todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus tinha lá um filho da perdição no meio dos 12. Jesus sabia exatamente quem eram os 12, quem eram seus verdadeiros discípulos e quem não o era. Eu vou dizer para vocês uma coisa: se insistirmos no pecado, Deus vai endurecer o nosso coração para que não haja arrependimento em nós, e para que a sua sentença de justiça e de condenação permaneça por causa da dureza do nosso coração. Por isso, a palavra de Deus nos chama a seguinte exortação: não endureçais os vossos corações. Não endureça o vosso coração. Não ouça por obrigação a palavra de Deus, mas receba como a palavra da vida eterna. E ela é como uma espada de 2 cortes ou de 2 gumes, que penetra até o mais íntimo da nossa alma, irmãos, para cortar tudo aquilo que precisa ser lançado fora da nossa vida. Mas também para, como uma cirurgia laser, cicatrizar e sarar todas as nossas feridas, porque é a palavra da vida eterna. A palavra que remove o pecado e a palavra que promove a vida eterna em nós. Reflitam em seus corações sobre este recado de Deus que Ele tem nos dado nesta noite: arrependimento e conversão a Cristo, que demonstrem uma nova vida em Cristo, que Cristo é a nossa vida e que o reino de Deus está dentro de nós e que nós estamos caminhando em direção a Ele, no sentido da glória que Ele vai revelar a nós no último dia. E que possamos ouvir as palavras de bem-vindo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação. Então, irmãos, eu quero encerrar essa reflexão lembrando as palavras do Senhor ditas por Moisés: eis que eu ponho diante de vocês hoje a vida e a morte, eis que eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição, a salvação e a condenação. Se crerem de todo o coração na palavra do Senhor e se dispuserem a viver conforme os seus ensinos, arrependendo-se dos seus pecados, se convertendo a Jesus, ou se tornando cada dia mais semelhante a Ele, porque a partir do momento que você se arrependeu e se converteu, você precisa se tornar semelhante a Jesus, porque o projeto de salvação é que você se torne semelhante a Jesus. Não é somente para o dia que você chega lá no céu, não, você tem que estar vivendo isso aqui. Não é aqui que você alcança toda essa plenitude, mas é aqui que você faz essa jornada com Cristo, anda com Cristo, vivendo para a glória dele, para a glória do Pai Celestial. Então, a responsabilidade agora é de cada um de nós, a sua responsabilidade em ter ouvido ao Senhor e agora se dispor a viver conforme a palavra dele. Porque uma coisa é certa: Deus mostrará a sua benignidade e a sua salvação para aqueles que crerem e que se submeterem a Ele pelo arrependimento e a conversão. Mas Deus disciplinará e julgará todo aquele coração duro e impenitente. Deus tem misericórdia de nós e Deus nos dê um coração totalmente voltado para Ele, para a glória de Jesus e para a sua glória em Jesus Cristo e a glória do Espírito Santo para o nosso bem e para a nossa bênção. Amém? Então Deus nos abençoe. Nós vamos orar e assim encerrar a nossa reflexão. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor pelas suas misericórdias, louvado seja o Senhor pela sua graça e a sua benignidade para conosco, porque não merecemos esta salvação, não merecemos este amor do Senhor, mas o Senhor nos amou de tal maneira e compungiu nossos corações para que nos arrependêssemos e para que crescêssemos em Jesus e nos convertêssemos a Ele. Eu sou grato a Ti por isto, por esta salvação gloriosa que vem de Ti. Glória ao Senhor, meu Deus, louvado seja o Seu nome, e que o Senhor nos guarde, Pai, no Teu nome, para o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos ajude a guardar o nosso caminho com Jesus, que o Senhor nos ajude a guardar a nossa vida com Jesus, o nosso coração com Jesus, a nossa perseverança com Jesus. Pai, nos ajuda e que possamos ser fiéis a Ti. Guarda-nos em fidelidade a Jesus, guarda-nos em fidelidade a Ti. Santifica, Pai, a Tua igreja, o Teu povo. Dá-nos um coração igual ao Teu, que sejamos santos como o Senhor é santo, justo como o Senhor é justo, e que nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou, e que possamos ser dedicados na Tua obra, segundo os dons que o Senhor confiou a nós pelo Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoe e guarde cada um, faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um, Pai, levante o Seu rosto sobre cada um, tenha misericórdia de nós e nos dê a Sua paz. Senhor Deus, envia Jesus para completar esta obra redentora, que venham os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e glorificados sejamos com Cristo no reino que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Ora, vem, Senhor Jesus, e que todos nós, pela fé, pela conversão a Ti,
arrependidos dos nossos erros, santificados pelo Senhor, estejamos preparados para nos encontrar com o Senhor, sem ter do que nos envergonhar. No nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te peço, te glorifico. Amém.